E como é que é a experiência de quando vocês encontram uma pessoa que tinha ouvido falar de Jesus e se afastou? Cara, é muito... Assim, na verdade, existe uma estatística, até da Cristolândia, eles fizeram um levantamento, e em torno de 98% das pessoas que estão na rua, elas já cresceram no lar cristão ou já participaram de igreja, com a avó, com a mãe, já foram, né? Tanto que se você for fazer um levantamento até de nomes, a maioria são nomes bíblicos. E assim, é muito triste você ver que na rua, quase que 100%, né? Vamos botar aí 90% das pessoas que estão na rua são ovelhas perdidas. E aí, nesse momento, eu me pergunto, o Senhor, ele não quer que ninguém fique para trás, né? E, às vezes, a única oportunidade que aquela pessoa tem é a sua, de estar indo ali, de estar falando, né? E nós já presenciamos várias pessoas que já fizeram parte do evangelho, e eu tive um momento com um rapaz que esse momento foi, assim, um dos momentos mais marcantes que aconteceu no ministério para mim, que foi um momento que a gente estava andando em grupo, e eu vi um rapaz deitado no chão, e eu nunca tinha visto aquele rapaz ali na rua, né? E eu fui chegando perto dele, o nome dele Anderson, lembro até hoje, e eu cheguei perto, ofereci a comida, ele estava doente, ele não conseguia nem levantar, e eu me abaixei, comecei a conversar com ele, e ele falando com muito fraco, ele falou que ele tinha acabado de sair do hospital, ele tinha ficado 3 dias internado, e deu uma pequena melhora, botaram ele pra rua, mas ele tava sem comer, não tava conseguindo andar. Eu acho que ele saiu do Evandro Freire e parou um pouquinho mais adistante, né? Botou um papel no chão e deitou, e aí eu fui oferecer a comida, a gente tava ainda levando comida, e comecei a conversar com ele. Ele era um rapaz que tinha saído da igreja. Ele foi criado na igreja pela avó, e ele se desviou com em torno de 17 anos, adolescente. E eu comecei a conversar com ele, e fiz o apelo, e ele chorou, e ali, conforme eu comecei a conversar com ele, Deus falou no meu ouvido que ele não ia viver por muito tempo. E assim, foi muito forte pra mim aquilo ali, foi muito forte, porque na hora me deu uma vontade de chorar, assim, eu falei assim, gente, se ele ficar mais 2 dias aqui, ele vai morrer. E eu comecei a conversar, aí eu falei pra ele assim, eu posso orar pela tua vida? Ele pode. Aí eu orei por ele, e aí perguntei se ele queria aceitar Jesus, voltar pra Jesus, né, porque ele já estava desviado, e ele falou que sim. E naquele momento ele falou assim, espera aí. Ele levantou e sentou, com muita dificuldade. E eu entendi que ele tinha uma reverência ainda ao Senhor, sabe? Ele sentou, ficou se segurando, e aí eu orei com ele, ele repetiu as palavras comigo, aceitou Jesus. Aí eu dei a comida, ele comeu, assim, deu 2 colheradas, e ele falou, não tô conseguindo nem segurar, ele tava muito fraco. E aí eu orei por ele ali, e perguntei se ele não queria voltar pro hospital, e ele falou que ele ia tentar dormir um pouco, comer, ia tentar voltar pro hospital, mas que não queria ajuda pra levar e tal. E eu saí dali muito triste mesmo, e orando ao Senhor, porque eu fiquei na expectativa. Eu falei, não vai demorar muito tempo, eu vou receber notícia desse rapaz. E aí, Deus é tão misericordioso, que passou um tempo, no dia seguinte nós não vimos mais ele ali na rua, sumiu. E passou, não sei se foi um mês, passou pouco tempo depois, nós descobrimos que ele estava numa casa de recuperação. Ele pediu ajuda, e um outro rapaz que nós internamos teve contato com ele, já estava mais fortinho, e estava lá na casa de recuperação. E assim, para mim foi... Eu entendi ali como Deus falando comigo a questão de que... A questão da vida dele, né? Que aquele ali poderia ter sido o último momento de vida. E eu entendi que no momento que ele aceitou Jesus, Jesus ainda deu uma chance para ele, sabe? Porque, nossa, eu chorei de alegria. Eu falei, cara, é lindo você ser resposta para alguém. Você ser a pessoa que Deus está te usando ainda para poder trazer oportunidade para alguém, né? E a gente vive muito isso quando a gente vai para fazer qualquer trabalho, seja ele com pessoas em situação de rua ou não. Tem muita gente na rua que tá aí perdida, tá vivendo um momento de ansiedade, de lutas internas, depressão, e tá passando pela rua fazendo uma compra, você não... Mas aí Deus fala aqui no teu ouvido, fala com ela, diz pra ela que eu amo,
né? E aí você tem a oportunidade de ir lá e conversar com essa pessoa, falar para ela algo que Deus te direcionou. Nossa, não, é lindo demais, gente. É lindo demais. Eu acho que eu quero passar o restante da minha vida fazendo isso, porque eu não consigo me ver, sabe? Fora de missões. Não consigo. Hoje eu não consigo me enxergar fora disso.